Tem dia que parece roteiro de filme, daqueles improváveis mesmo, que você olha e fala não tem como isso acontecer, mas quando envolve o Vasco, meu amigo, tudo é possível. E o que a gente viu no Maracanã foi exatamente isso, uma virada que mexe com o torcedor, que resgata orgulho e que, principalmente, começa a mostrar um time completamente diferente dentro de campo. Porque vamos ser sinceros aqui, tomar um gol com menos de 1 minuto de jogo em clássico já é um balde de água fria daqueles pesados. E não foi qualquer lance, foi mais uma daquelas falhas que deixam o torcedor maluco, que fazem todo mundo olhar para a tela ou para a arquibancada e pensar de novo isso. E quando o segundo gol saiu, já no começo da segunda etapa, parecia que o roteiro estava escrito do pior jeito possível. O clima no estádio mudou completamente naquele momento. O adversário confortável, a torcida deles acreditando que ia ser uma vitória tranquila, e o vascaíno, mais uma vez, testado emocionalmente. Só que é aí que entra algo que a gente não vinha vendo há muito tempo, reação de verdade. Esse Vasco de agora não aceita mais simplesmente baixar a cabeça. E isso começa muito pela beira do campo. A presença do Renato mudou completamente a postura do time. Não é só questão tática, é comportamento, é atitude, é a forma como o time volta do intervalo parecendo outro. E foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco voltou pro segundo tempo com outra energia, mais agressivo, mais presente no ataque, empurrando o adversário para trás. E quando sai o primeiro gol, você sente que algo diferente está acontecendo. Não é aquele gol isolado, é um sinal claro de que o time acreditou. O empate então, ali já era o Maracanã virando palco de tensão. Porque o que parecia decidido virou completamente aberto. E quando o terceiro gol sai, já nos acréscimos, é aquela explosão que só o torcedor do Vasco entende. É grito preso sendo solto, é desabafo, é sensação de a gente voltou. E tem um ponto muito importante nisso tudo, as mudanças durante o jogo. As substituições não foram apenas trocas, foram decisões que impactaram diretamente no resultado. Jogadores que entraram e participaram dos gols, que mudaram o ritmo da partida, que deram outra dinâmica pro time. Isso mostra a leitura de jogo, mostra coragem e mostra comando. Porque não adianta só mexer, tem que mexer certo. E nesse ponto, o Renato foi decisivo. Ele conseguiu transformar um jogo praticamente perdido em uma vitória histórica. E quando a gente olha para o desempenho recente, não dá para ignorar. Em poucos jogos, o time já mostra evolução clara. Não é só resultado, é a forma como o Vasco está competindo. Mesmo quando erra, mesmo quando sai atrás, o time não se entrega. Isso é algo que o torcedor vinha cobrando há muito tempo. Porque perder faz parte, agora, não lutar é o que mais incomoda. E esse novo momento mostra justamente o contrário, um time que vai até o fim, que insiste, que acredita. E claro, ainda tem problemas. Ainda existem falhas individuais que precisam ser corrigidas, erros que não podem continuar acontecendo, principalmente em jogos grandes. Mas a diferença agora é que o coletivo consegue reagir, consegue compensar, consegue buscar resultado mesmo em cenário adverso. E isso muda completamente a perspectiva. Porque antes, um gol sofrido parecia sentença. Hoje, é só mais um desafio dentro do jogo. A mentalidade é outra. E quando você soma isso com a torcida fazendo a parte dela, empurrando, acreditando, criando aquele ambiente que só o Vasco consegue criar, aí a coisa ganha outra dimensão. O time sente, responde e cresce dentro da partida. O mais impressionante é perceber a rapidez dessa transformação. Em tão pouco tempo, já dá para ver um padrão diferente, uma identidade começando a aparecer. E isso é fundamental para a sequência da temporada, principalmente em um campeonato tão equilibrado. Porque agora o Vasco não olha mais só para baixo. A conversa já começa a mudar. O time começa a encarar adversários de igual para igual, começa a somar pontos importantes e, principalmente, começa a fazer o torcedor sonhar de novo. E tudo isso construído em cima de jogos intensos, emocionantes, e como esse último, absolutamente inesquecíveis. E quando a gente entra mais a fundo no que aconteceu dentro daquele segundo tempo, fica ainda mais claro que não foi só emoção, não foi só vontade, teve muita leitura de jogo ali também.
O Vasco voltou diferente não apenas na postura, mas no posicionamento, na forma de ocupar os espaços e, principalmente, na intensidade com a bola. O time passou a jogar mais no campo ofensivo, encurtou linhas e começou a empurrar o adversário para trás de uma forma que, até então, a gente não tinha visto com tanta consistência. Isso passa muito pela coragem de mexer. Porque não é simples fazer alterações em um clássico, ainda mais perdendo por 2 gols de diferença. Existe sempre o risco de desorganizar ainda mais a equipe, de abrir espaços e sofrer o terceiro gol que praticamente mataria o jogo. Mas ali houve convicção. As entradas deram outra cara pro time, trouxeram velocidade, movimentação e, principalmente, presença ofensiva. E aí a gente começa a ver como cada peça foi importante nesse processo. Teve jogador entrando com fome de jogo, querendo aproveitar a oportunidade, incomodando a defesa adversária, brigando por cada bola. Isso contagia. Futebol tem muito disso, de energia coletiva, de um jogador puxar o outro. Quando um começa a acreditar, o resto vai junto. O gol que diminui o placar não surge por acaso. Ele é resultado dessa pressão crescente, desse volume ofensivo que foi se construindo pouco a pouco. E quando o segundo gol sai, já perto do fim, é praticamente a confirmação de que o Vasco dominava completamente aquele momento da partida. O adversário já não conseguia mais sair, já estava acuado, sentindo o peso do jogo. E é nesse cenário que nasce o terceiro gol. Não é só técnica, não é só tática, é mentalidade. É um time que não desistiu em nenhum momento, que continuou pressionando até o último lance, que acreditou mesmo quando parecia improvável. E esse tipo de vitória, ela vai muito além dos 3 pontos. Ela muda ambiente, muda a confiança, muda a forma como o grupo se enxerga. A gente começa a perceber também um detalhe importante: o Vasco está aprendendo a competir. Pode parecer simples, mas não é. Saber competir é entender o momento do jogo, saber sofrer quando precisa, saber acelerar quando enxerga a oportunidade, principalmente, manter o foco mesmo em situações adversas. E isso não vinha acontecendo antes. Outro ponto que chama atenção é a evolução coletiva. Não é mais um time dependente de uma ou duas individualidades. Existe uma construção mais sólida, uma participação maior de todos os setores. A defesa ainda comete erros, sim, mas já não fica tão exposta como antes. O meio de campo começa a ter mais presença, mais dinâmica. E o ataque, mesmo sem ser perfeito, está conseguindo produzir mais. E isso tudo impacta diretamente na confiança do torcedor. Porque o vascaíno é apaixonado, é intenso, mas também é muito exigente. E o que ele quer ver é justamente isso: entrega, dedicação e um time que represente dentro de campo. Quando isso acontece, a conexão entre arquibancada e jogadores fica muito mais forte. O ambiente que se cria a partir disso é completamente diferente. O estádio vira pressão pro adversário, vira combustível pro time da casa. E quando essa sintonia acontece, é muito difícil segurar. O jogo contra o próximo adversário já ganha outro peso, outra expectativa, porque o torcedor começa a acreditar que dá para ir além. E olhando para a tabela, a mudança é evidente. Um time que pouco tempo atrás estava afundado na parte de baixo, hoje já começa a mirar posições mais altas. Não é só uma questão de pontuação, é de perspectiva. O Vasco começa a enxergar o campeonato de outra forma, começa a pensar em objetivos maiores. Mas é claro que ainda existe um caminho longo pela frente. Essa evolução precisa ser mantida, precisa ser constante. Não adianta ter uma grande atuação e depois oscilar novamente. O desafio agora é justamente esse: transformar essa reação em padrão, em rotina. E o próximo jogo já chega com esse peso. Jogar em casa, com a torcida empurrando, com o time vindo de uma vitória desse tamanho, tudo isso aumenta a responsabilidade. Porque agora não é mais surpresa. Os adversários começam a olhar diferente, começam a respeitar mais, começam a estudar mais. Isso exige ainda mais concentração, ainda mais dedicação. Cada detalhe passa a fazer diferença. Desde a preparação, passando pela estratégia, até a execução dentro de campo. O nível de exigência sobe, e o time precisa estar pronto para isso.
Mas se tem uma coisa que ficou clara é que existe material humano para sustentar essa evolução. Existe elenco, existe qualidade, principalmente, existe um comando que está conseguindo extrair mais desse grupo. Isso muda completamente o cenário. E aí entra um fator decisivo: continuidade. Quanto mais tempo esse trabalho tiver para se desenvolver, maiores são as chances de o Vasco se consolidar como uma equipe competitiva de verdade. Não só em momentos isolados, mas ao longo de toda a competição. A vitória no clássico não pode ser vista como ponto fora da curva, e sim como um sinal do que esse time pode entregar. E se mantiver esse nível de entrega, essa intensidade e essa confiança, o Vasco começa a se colocar em um patamar que muita gente não imaginava há pouco tempo. E tem um detalhe que começa a ficar cada vez mais evidente quando a gente observa esse momento do time: a mudança de comportamento nos momentos decisivos. Antes, quando o jogo apertava, o Vasco parecia sentir o peso, parecia travar. Agora não. Agora é justamente nesses momentos que o time cresce, que os jogadores se apresentam, que a equipe encontra forças para ir além. Isso passa muito pela confiança que está sendo construída jogo após jogo. Confiança não se compra, não se inventa, ela vem com resultado, com desempenho, com resposta dentro de campo. E quando um grupo começa a acreditar no próprio potencial, tudo muda. A tomada de decisão melhora, o passe sai com mais qualidade, a finalização vem com mais convicção. Outro ponto que chama atenção é a entrega física. O Vasco terminou a partida correndo, pressionando, brigando por cada bola como se fosse a última. Isso mostra preparo, mas também mostra comprometimento. Porque não adianta só estar bem fisicamente, tem que querer, tem que ter disposição para competir em alto nível durante todo o jogo. E aí a gente começa a ver também jogadores que estavam apagados ganhando espaço, crescendo dentro do elenco, aproveitando oportunidades. Isso é fundamental ao longo de uma temporada, porque não existe time que sobreviva dependendo sempre dos mesmos nomes. Quando o grupo responde, o nível sobe e a concorrência interna também melhora. Claro que o torcedor ainda fica com aquele pé atrás em alguns momentos, principalmente quando o time comete erros que já se repetiram no passado. Mas a diferença agora é que existe resposta. O erro não define mais o jogo como antes. O time consegue reagir, consegue corrigir durante a própria partida. E é exatamente isso que começa a mudar o patamar da equipe dentro da competição. O Vasco deixa de ser um time previsível e passa a ser um adversário incômodo, difícil de ser batido, que não se entrega em nenhum cenário. E quando essa mentalidade se consolida, o caminho que se abre lá na frente pode ser muito mais interessante do que muita gente imaginava. E o mais curioso disso tudo é como o torcedor voltou a se reconhecer no time. Aquela sensação de ver o Vasco em campo e realmente sentir que os jogadores estão representando a camisa, lutando por cada lance, disputando cada dividida como se fosse decisiva. Isso cria uma conexão imediata, algo que vai muito além de esquema tático ou resultado momentâneo. Ao mesmo tempo, o time começa a ganhar casca. Jogos como esse não são comuns, são aqueles que marcam a trajetória de uma temporada. Virar um clássico dessa forma, em um cenário adverso, dá uma bagagem enorme pro grupo. É o tipo de experiência que fortalece mentalmente e prepara o elenco para desafios ainda maiores que vão aparecer pela frente. E aí, quando você junta confiança, entrega, apoio da torcida e um comando firme à beira do campo, o cenário muda completamente. O Vasco começa a entrar em campo não apenas para competir, mas para impor respeito, para mostrar que não vai ser mais um adversário fácil no campeonato, e que cada jogo contra o time agora vai exigir muito mais de quem estiver do outro lado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de Vasco da Gama, um nome conhecido voltou a circular com força e já provoca burburinho entre dirigentes e, principalmente, na torcida: Marrone. Revelado pelo clube dono de um estilo veloz e incisivo, o atacante pode estar novamente no radar cruzmaltino em um movimento que mistura oportunidade de mercado e resgate de identidade. Atualmente vinculado ao clube do Remo e atuando por empréstimo no Atlético Goianiense, Marrone vive um momento de reconstrução na carreira. Ainda jovem,
mas já com rodagem relevante, ele desperta interesse por reunir características que o elenco vascaíno busca: profundidade, intensidade e familiaridade com o ambiente de São Januário. Internamente, a avaliação seria de que o retorno não é simples, mas tampouco impossível. Há questões contratuais, financeiras e estratégicas a serem analisadas, porém o fator emocional pesa. Marrone deixou lembranças positivas em sua passagem anterior, especialmente pela entrega em campo e pela conexão criada com a torcida em momentos de reconstrução do clube. Do lado das arquibancadas, o clima já é de expectativa. Nas redes sociais, torcedores resgatam lances, gols e boas atuações, alimentando a esperança de um reencontro. Para muitos, a volta simbolizaria mais do que uma contratação. Seria um elo entre passado e presente, algo valorizado em tempos de reformulação. Embora ainda não haja confirmação oficial, o simples fato de o nome ter voltado à pauta já movimenta o noticiário e aquece o imaginário coletivo. Em meio a incertezas e negociações silenciosas, Marrone surge como possibilidade concreta ou apenas como mais um capítulo das especulações que cercam o clube. No futebol, no entanto, histórias assim raramente surgem por acaso, e, quando ganham força, costumam ter algum fundo de verdade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.